Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe tudo que está ligado a você. Hoje eu quero falar sobre o jejum. Existem muitas dúvidas respeito a esse assunto, muitas pessoas não sabem para que serve, como que funciona, como fazer um jejum, e é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Porém, antes de entrar no assunto, deixa eu te perguntar, você sabe por que devemos jejuar? A resposta está no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus Cristo jejuou. E você sabe qual que é o significado da palavra cristão? Um cristão se chama cristão porque as atitudes dele ou dela e também o estilo de vida deveriam imitar as atitudes e o estilo de vida de Jesus Cristo. Por causa disso, um cristão se chama cristão. E bem, para mim, um cristão que não imita Jesus ou não tenta imitar Jesus, como diz o querido André Valadão, não é crente não, sinceramente. Sem querer julgar, né? Mas, bem, eu acho que um cristão tem que imitar Jesus, né? Porque senão não se pode chamar de cristão. Tão simples assim. Mas, bem, devemos jejuar porque Jesus jejuou. Essa é a simples resposta. E, bem, nós, quando jejuamos, muito importante, temos que definir o propósito do nosso jejum. Eu diria que nós deveríamos jejuar quando sentimos no nosso coração o desejo de jejuar, porque muitas vezes o desejo é algo que Deus coloca dentro de nós, ou até mesmo a necessidade de jejuar. E, bem, eu vou te dar alguns exemplos aqui. Quais seriam propósitos válidos de jejum? Libertação. Por exemplo, você está carregando uma carga emocional pesada. Você se sente triste, abatido, desgastado, insignificante. Bem, nesses momentos eu diria que um jejum pode fazer a grande diferença. Por exemplo, você tem dificuldade de perdoar. O jejum pode te ajudar nisso também. Ou, por exemplo, você quer se libertar de um vício, por exemplo, o vício de fumar, o vício de outras coisas. O jejum pode te ajudar nisso também. O jejum é uma boa ferramenta para a libertação. Você também pode jejuar pela salvação de uma pessoa, por exemplo, de um familiar, ou de um marido, de uma esposa, porque há coisas que não adianta falar, há coisas que é para Deus mesmo. E, bem, o jejum é uma das coisas que é muito subestimada, uma arma espiritual poderosíssima. E, bem, você pode alcançar salvação para os teus também através do jejum. Então, você também pode jejuar com o propósito de fazer guerra espiritual. O que seria uma guerra espiritual? Existem muitas pessoas, elas oram e elas não sabem, por exemplo, por que a bênção delas não chegou. Já deveria ter chegado, estava tudo pronto. Em certos casos, Deus até já prometeu, mas não tem chegado até eles. Por quê? Bem, o mundo espiritual é muito real. E no mundo espiritual existem duas forças guerreando: Deus e o maligno. E muitas vezes, quando o inimigo vê que alguém está prestes a ser abençoado, em algumas ocasiões ele pode tentar bloquear a bênção daquela pessoa. E para vencer aqueles bloqueios, você pode entrar em um jejum. E eu vou fazer um vídeo sobre isso mais adiante. Mas só para falar que a gente pode jejuar com o propósito de fazer guerra espiritual. A gente também pode jejuar com o propósito de nos consagrar para Deus, para, por exemplo, uma determinada missão que Deus nos deu, ou sim, para capacitação também, tá?
ou simplesmente com desejo de levar nosso relacionamento com Deus ao próximo nível. A gente pode jejuar por isso também. E também você pode jejuar se você precisa de uma resposta de Deus, de uma direção, porque o que o jejum faz? O jejum submete a carne, né, a Deus. E quando você submete a carne a Deus, a voz da carne, bem, você pode ter fome, né, mas a voz da carne, ela diminui e você consegue, por exemplo, ouvir a Deus com um pouco mais facilidade. E o jejum também serve, como falei, para ouvir a Deus, né? Se você busca uma direção de Deus, se você busca uma resposta de Deus, o jejum é perfeito para isso, que ele pode te tornar mais sensível para as direções de Deus e para a voz dele também. E Deus, ele fala de várias formas, ele pode falar através de sonhos, através até mesmo, em certas ocasiões, de pensamentos. Depende, Deus tem várias formas de falar, mas isso só são alguns exemplos. Quando você quer fazer um jejum, define o tempo dele. E, bem, existem pessoas que pensam assim, todo jejum tem que ser de 40 dias, porque Jesus jejuou 40 dias. Não, não é bem assim. Não é todo jejum que tem que ser de 40 dias. Na Bíblia existem vários exemplos. Existem jejuns de 1 dia, de 3 dias, de 7 dias, de 10, de 14, de 21 e de 40 dias. Então, bem, você pode definir um propósito, um tempo determinado. Mas muito é importante dizer, quando você define o seu... quando você define a duração do teu propósito, faça isso com sabedoria. Porque, bem, a Bíblia fala, né? Melhor não votares do que votares e não cumprires, né? Porque é tolice, Deus não se agrada de tolice. Então, se você não sabe, por exemplo, se você aguenta um jejum de 3 semanas, faz de 3 dias, por exemplo, tá? Mas faça algo que você pode cumprir. Isso é muito importante. Pensa bem antes de fazer o jejum. E sim, define também o tipo do jejum. Existe o jejum parcial e o jejum total. O jejum total é a abstinência de água e de alimento, tá? Mas você também pode fazer um jejum parcial, onde, por exemplo, você só se abstém de alimentos ou de certos tipos de alimentos. E tem pessoas que alegam, mas isso não é bíblico, todo jejum tem que ser total. Querido, querida, sem querer ser ruim, mas você está errado. Sim que é bíblico. E eu vou te mostrar que é bíblico. Daniel capítulo 1, versículo 12. Peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. O que aconteceu? Para quem não conhece a história de Daniel, Daniel estava na Babilônia e, bem, eles ofereceram para ele e os amigos de Daniel a comerem comida da mesa do rei, só que aquela comida estava consagrada a ídolos e Daniel não quis se contaminar. Então, Daniel, ele pediu a permissão, né, para se abster daquilo e só comer verduras. Então, é perfeitamente válido você fazer isso. Deus sim recebe. Mas muito importante, o jejum tem que custar algo. Em que sentido? O jejum é um sacrifício. Um sacrifício que você faz para Deus. Você entrega algo para Deus por um determinado tempo. É algo que você gosta. Por exemplo, você gosta de beber café. Você entrega seu café por uma semana. Isso é um jejum válido. Isso é um jejum perfeitamente válido. Mas, por exemplo, se você... Vamos falar assim, você não come... pão. Eu duvido disso, acho que todo mundo come pão. Bem, tem pessoas que falam que pão faz mal, né? Então, não acho que todo mundo come pão, né? Mas acho que a grande maioria. Vamos falar assim, você não come pão, tá? Nesse exemplo, você não gosta de pão e você entrega o pão a Deus, isso não tem sentido. Isso é um jejum sem muito sentido, sinceramente. Então, não é um sacrifício, não vai te custar nada. Então, não é um jejum válido.
Então, bem, sim, defina bem o que você vai entregar e defina com sabedoria, né? Quando você jejua, acompanhe o teu tempo de jejum com oração. Jejum sem oração é dieta. E dieta é fácil? Bem, depende, né? Depende, né? Às vezes não é fácil. Se alguém tem muito desejo, por exemplo, por um doce, não é fácil, né? Bem, não é nada fácil. Mas sim, acompanha seu jejum de oração, porque a oração que move as coisas. E muitas vezes a gente faz um jejum com propósito, né? E a oração move o mundo espiritual. A oração e o jejum não persuadem a Deus, tá? Isso é importante dizer. Não persuadem a Deus, porque Deus é perfeito. Deus sabe que é bom, Deus sabe que é ruim. E se Ele é perfeito, as decisões dele são perfeitas e não precisam ser mudadas. Deus não é nem como eu e você, quando a gente fazemos algo e depois a gente muda de decisão. Não, Deus é perfeito, Deus não muda de decisão. Não faça com o propósito de persuadir a Deus, tá? Porque isso não vai funcionar. Mas sim, acompanha de oração, acompanha também de louvor, seu jejum, com leitura da palavra. E, bem, não pense, por exemplo, eu estou em jejum, durante esse jejum eu só posso estar lendo a Bíblia e orando, nada mais. Porque eu já ouvi pessoas falar que durante o jejum não pode fazer nenhuma outra coisa. Isso é errado também. Você pode perfeitamente, por exemplo, trabalhar e jejuar ao mesmo tempo. Isso não é um problema. Eu quero te dar o seguinte conselho. Quando você jejua, busque honrar a Deus durante esse tempo. Como assim? Busque honrar a Deus, por exemplo, sendo um bom marido, sendo uma boa esposa, sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom empregado, um bom funcionário, seja que for, mas tenta honrar a Deus em suas coisas, porque isso já agrada muito a Deus, tá? Quando você jejua, não anuncie o teu jejum aos quatro ventos. Literalmente não faça isso. Por que, irmão Davi? Por que eu não devo fazer isso? Bem, a Bíblia diz para você não fazer isso. Mateus capítulo 6, versículo 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis com aspecto sombrio como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Ó, tá vendo? Tá chamando de uma atitude hipócrita. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava teu rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. O jejum é algo que você tem que mostrar para Deus, não para os outros. Porém, não leva isso daí também ao extremo máximo. Em que sentido? Às vezes é sábio você comunicar que você está jejuando. Por quê? Porque vai evitar problemas. Imagina o seguinte, você é casado, ou você mora com seus pais, porque ainda não é casado. Bem, faz sentido você comunicar que você está em jejum e que você não vai comer nada, porque imagina, alguém está lá na cozinha, com carinho, preparando uma comida boa, e depois você vem assim, eu não vou comer. A pessoa vai ficar triste, até chateada. Então, bem, por que buscar sarna para se coçar se a gente pode evitar esse tipo de coisa, né? Tem que ter sabedoria. E Deus não se agrada de brigas no lar, né? Então, vamos prevenir. É a melhor coisa que a gente pode fazer. E, bem, quando você jejua também, muito importante, faça uma oração no começo e no fim do jejum. No começo, para estabelecer ele. Por exemplo, você estabelece teu propósito, por exemplo, 7 dias, 4 horas por dia, e durante esse jejum você não vai comer carne, tá bom? Então, um exemplo. Ou bem, você não vai comer nada durante essas 4 horas. Eu acho que é um exemplo melhor, tá? Você não vai comer nada durante essas 4 horas. Então, você inicia e
você, ao terminar o jejum, você faz uma oração de finalizar ele, você entrega o seu jejum a Deus e se agradece a Deus pela resposta. Eu sempre tenho isso comigo, agradecer a Deus pela resposta do jejum, porque eu acho que quando a gente ora, quando a gente faz algo que Deus nos dirige para fazer, Deus já respondeu. Então, agradeça a Deus também pela resposta e entrega seu jejum naquela oração de entrega. E se você está finalizando o propósito, por exemplo, todos os 7 dias, faça uma oração também finalizando aquele propósito, entregando aquele propósito, aquele sacrifício a Deus. E, claro, agradeça também pela resposta, porque nosso Deus é um Deus bom, sempre nos responde. Tem pessoas que pensam assim, Deus não me responde. Está repreendido em nome de Jesus, Deus sempre te responde, querido. O silêncio às vezes também é uma resposta de Deus, mas não é sempre que Deus fica em silêncio. Mas Deus sim responde, de várias maneiras. É isso então, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado através do conteúdo desse canal. Te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe e fique na paz.